A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos lá, mais um vídeo. Escuta isso aqui, gente. A quem vocês, a palavra do Senhor, ela nos fala sobre guardar o coração. Dele procedem as saídas da vida, mas ela também nos fala que aonde a gente colocar o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Lucas 12:20, a parábola do rico tolo. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Aí ele continua no versículo 21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A partir do versículo de número 13, um homem vai perguntar a Jesus no meio de uma multidão, porque Jesus era aquele que ensinava e muitos paravam para lhe ouvir. E no meio desta multidão veio um homem. Aí ele pede ao Senhor assim: Senhor, intervenha para que meu irmão reparta comigo a herança. Aí Jesus vai dizer para ele: quem sou eu? Será que eu sou juiz? Ou repartidor entre vocês? Pergunta ao homem: será que ele poderia dividir aquilo que já tinha acontecido? E mais do que uma pergunta, ele enxerga o coração daquele homem, porque ele vai começar a dizer para toda a multidão, porque tudo que Jesus falava era ensinamento para eles e para nós nos dias de hoje. Tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. O que é avareza? A avareza, o seu significado é apego excessivo e desordenado a bens materiais e ao dinheiro. Quem sabe este homem, este irmão já possuía bens a qual lhe permitissem viver, tranquilamente, mas quem sabe ele queria mais. Aí Jesus entra com uma parábola, sempre sábio, sempre para nos ensinar, nos fazer compreender que tudo que a gente possa muitas das vezes almejar é algo supérfluo, é algo desnecessário. E Jesus vem com este ensinamento neste dia de hoje para mim e para a sua vida, nos informar. A nossa vida era por um período de tempo. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Nós temos só uma vida, só uma oportunidade. Como que a gente gasta esta vida? Aí na parábola ele conta que um homem rico, com os seus celeiros já cheios, e ele tinha, neste período de tempo, tido uma colheita, os seus campos estavam em abundância, tinham muito mais para aquele homem rico já colher. Então ele decide gastar o tempo da sua vida derrubando os seus antigos celeiros para construir novos celeiros. Mas a palavra vai nos dizer no versículo 20, o tempo daquele homem acabou. Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. Ele tinha planejado viver, descansar, porque o que ele tinha não era suficiente, ele precisava de mais. Você tem sido grato pelo que você tem? Porque a gente vive num mundo onde pessoas não se contentam com o que têm, precisam sempre ter mais, ou muitas das vezes somente aparentar que tem mais, não somente dinheiro, mas mais seguidores, mais fama, ser mais conhecido, mais visto, e nunca é o suficiente para estas pessoas. Por quê? Porque para eles o suficiente é ter muito, 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 muito mesmo. Mas e para Deus? Não é proibido. Não estou falando que é proibido você ser bem financeiramente. Claro que não, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas é o seu coração, aonde que ele está. Eu sei que os que estão no mundo, eles não têm pleno conhecimento de quem é Jesus, porque o inimigo os roubou, tirou o seu conhecimento. Mas e os servos do Senhor? Nós estamos passando por um período
crítico da igreja, onde há muito luxo, onde o povo tem muito poderio aquisitivo, onde o povo está tudo lindo. Mas e Deus está ali? Será que Deus está ali? Será que o coração do povo está nas coisas dessa terra? Ninguém leva nada dessa terra. Como Jó falou, nu eu nasci do ventre da minha mãe, nu voltarei. Ele não levou nada, nós não levamos nada, embora algo que a gente precisa levar dessa vida, que é o nosso maior tesouro. O que seria? A nossa salvação em Jesus Cristo. Porque Deus, Ele cuida dos seus escolhidos. Ele não deixa um justo mendigar o pão. E muitos vão perguntar, por que na minha casa passa fome? Por que eu tenho falta de recursos? Queridos, são as nossas próprias escolhas que nos fazem colher. Porque há uma lei. Eu planto, eu colho. Então, muito do que a gente vive hoje é o que a gente plantou no passado. Então, não dá para colocar na conta de Deus as nossas próprias escolhas e atitudes. Só que quando a gente reconhece que Jesus, Ele pode fazer tudo, nós entendemos que estamos debaixo da dependência dEle, a chave muda na nossa mente. E Jesus estava dizendo para aquele homem que o seu coração estava para poder, ter a metade da herança, porque ele queria repartir aquilo que o seu irmão tinha. Ele está dizendo, querido, você não precisa ter mais do que você já possui. Talvez isso lhe traga, prejuízos. A palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos corrige. Aquele homem tinha perdido, eu estou falando agora do rico. Aquele homem, ele tinha perdido a sua oportunidade da sua vida somente buscando recursos. E quando acabou, o principal tesouro aquele homem tinha perdido, que é a salvação. Gastou a sua vida em ter recursos em abundância nesta terra, mas a principal coisa, a principal, meta que a gente deve ter na nossa vida, que é a salvação, aquele homem perdeu. E nós? No que nós temos gastado a nossa vida? Em que a gente tem, colocado o nosso tempo em utilidade? Eu e você, nós somos canais, aquele que porta a palavra do Senhor, aquele que carrega a preciosa semente. Você tem semeado nos campos, embora a gente conheça que há uma diversidade de campos, há campos espinhosos, há campos pedregosos, há campos férteis. Você carrega algo precioso, a semente da palavra, mas esta semente muitas das vezes tem ficado retida. Você não tem se permitido ser usado por Senhor porque tem se achado insuficiente, incapaz. Mas eu te falo uma coisa, esta aqui que eu vos falo era tímida. E olha aqui, falando do Senhor Jesus para com sua vida em meio aos vídeos. Deus, Ele é poderoso para fazer na sua vida também, para te usar como canal de bênção, para levar a sua palavra e para dizer, coloque no seu coração o seu tesouro no Senhor, na salvação do Senhor, porque o Senhor, Ele cuida de cada detalhe, até nos momentos que você acha que está só, Ele está te ensinando. Tudo é ensinamento, tudo é para a glória do Senhor, e saiba na sua vida que Deus cuida, mas Ele conhece, viu? Ele é onisciente. Ele sabe do que se passa no meu e no seu coração e Ele quer nos corrigir por amor. A minha, a sua vida, tudo é amor, tudo é cuidado de Deus. Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Fique com a sua palavra. A vida é só uma oportunidade, somente uma oportunidade. E o que a gente tem feito? Em que a gente tem se empenhado? Em buscar recursos e tesouros nesta terra que daqui não se passam, ou buscar a salvação do Senhor Jesus, que é para a eternidade. Eternidade com o Pai. Deus te abençoe nesta manhã, tarde e noite, em nome de Jesus. Fique com a sua palavra no seu coração e reflita. Deixe que a palavra ela venha trazer novos caminhos para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.